Rio Trilhas e Cachoeiras! Uhul! Lula, bom dia. Bom dia. Obrigado por estar na TV Negritude. A TV Negritude está imensamente feliz por poder fazer essa reportagem com você. Não marcamos nada, nos encontramos e estamos aqui os dois. Fala pra mim da felicidade de pedalar, você que faz muito tempo que pedala. Ah, Sabará, é uma coisa tão gostosa que a gente se dedica ao esporte, cada um faz uma coisa, né? Então eu me dedico à bike, pedalo mais sozinho, né? Encontro com os grupos, pro caminho, é muita amizade, é uma coisa tão gostosa. Eu resgatei muito amigo meu que tava parado, hoje estão tudo pedalando, nem se for 10 km, 15 km, 7 km, aí estão na trilhinha mesmo. Eu saí meio tarde hoje, que eu trabalho até tarde, né? Sou motoboy. Sim, sim. Então vou fazer um percurso dos 25 km, pra mim já tá bom hoje. E o que você fala desse povo porcão que deixa tudo no meio do caminho, hein, Lula? Olha, Sabará, vou te falar uma coisa pra você. Eu pedalo muito pra esse lado aqui da Raiz. E eu não entendo como a pessoa pode ser tão suja desse jeito, cara. Dá dó de ver. Você pode ver que multiplicou os urubu. Sim, sim. Multiplicou tudo. Sim. É cachorro pra lá, é gato pra cá, é sofá, é entulho. E tem lugar pra jogar em Matão. Com certeza. Mas não, quer jogar aqui. E você pode ver que a usina fecha pra eles não entrar pra jogar. Sim. Eles conseguem entrar, não tem jeito, sabe? E agora, não sei se você sabe, a prefeitura comprou uma área de terra aqui para fazer a usina, para poder reciclar tudo isso daí. É, eu ouvi mesmo falar isso daí. Vamos ver qual atitude que vai ser desses porcão agora. Vamos ver. Agora é perigoso não vir jogar. Mudar de lugar, né, Lula? Ô Lula, estamos finalizando essa bela viagem aí, hein? Bonito foi, hein? Gostaria que você falasse sobre a vida, né, Lula? Porque em 2 encontros que nós tivemos, né, nós falamos sobre a vida, esses 2 casais que nós encontramos e esse último que você encontrou. Importante, né, amizade, falar de vida, falar de tranquilidade, né? É uma coisa gostosa, Sabará. É assunto assim, cada um fala da sua cidade e vai trocando ideias, sabe? Sobre a bicicleta, os percursos que faz, aonde vai. Então um vai conhecendo o outro, e a amizade vai dobrando. Dificilmente o cara passa perto de você no meio de semana no trabalho e não te cumprimenta. Eles falam, ô baiqueiro, ô baiqueiro. Você já sabe que você já conheceu pela trajetória.
Manda uma mensagem para esse povo aí que tá tudo precisando de fé, de paz, de amor. É que a gente mais a gente pede nessa Sabará é uma união, uma fé tão grande em Deus que a gente não está abandonado. Só que a fé tem que dobrar. Que faça o bem, colha o bem nessa Sabará. Sim. A coisa tem que ser desse jeito. Talvez o nego fala, mas Deus não me ajuda. Mas você tem que fazer o bem, né? Mas o que você faz para ajudar Deus também, né? Não é verdade? Só vem a nós, né, Lula? Só vem a nós, tudo tem a hora, não é do dia de hoje para amanhã. Correto. A batalha é dura, então tenha fé. Mas o povo está se unindo bem nessa Sabará. Com a graça de Deus. É isso aí. Obrigado, viu? Nada. Agora nós vamos fazer. Rio, trilhas e cachoeiras! Uhul! Rio, trilhas e cachoeiras! Uhul! Cachoeira aqui dentro do complexo que tem o Saltão e mais 3 cachoeiras. Ô Joab, de tudo que nós conversamos e falamos, eu acho que esse lugar que você está é o mais bonito, né? Fala dessa pequena queda d'água aí. Ok. Bom, essa pequena queda d'água é devido à nossa região ser uma região de cabeceiras, de bacias, de nascentes e olhos d'água, tá? Para ser mais específico, essa região acima, né, dessa parede que nós estamos aqui é uma região de muita mina, né? Então, em determinadas épocas do ano ela fica bem seca. Agora vai começar o inverno para nós, vai dar uma diminuída ainda mais, mas próximo do verão nós temos um volume de água e um fluxo muito grande, né? Nós vamos ceder algumas imagens para o Sérgio, que vai postar depois para vocês, que estão nos acompanhando também, né? Para vocês terem uma ideia dessa diferença, tá? Mas a nossa região também ela é muito famosa pelas águas, né? Suas águas, as bacias, as cachoeiras, né? Os rios, que inclusive é daqui que sai que começa as nascentes dos rios Corumataí e consequentemente deságua e também dá aquela imponência para o rio Piracicaba. E tem o aquífero do Guarani também, né? O aquífero Guarani, né? Está entre os maiores do mundo, com certeza. Mais alguma o toque desse monte de água que tem aqui, Joab? Perdão?
Mais alguma coisa sobre a água? Um monte de água que tem aqui em Analândia, para esse povo vir aqui tomar um banho, se refrescar, Olha, conhecer cachoeira. Eu gostaria de convidar vocês a virem para Analândia, conheçam o tour de cachoeira, que é uma das opções que nós temos na Eco Advent. Conheçam a Cachoeira Monte Sião, que está entre as mais visitadas do estado de São Paulo. Conheçam a Cachoeira Restaurante do Salto, que é maravilhosa para você que quer vir com a sua família, né? Para passear. Conheçam a as cascatas do Rangel. Conheçam também a Cachoeira do Mafra, né? Vale muito a pena. E não menos importante e menos bonito, Canyon e Cachoeira da Bocaina. Essa com certeza vale a pena. Convido vocês. O endereço, o telefone da sua empresa. Legal. Como te encontrar, né? Eu te encontrei. É verdade, né? Nós estamos localizados na Rua 4, número 131, ao lado do restaurante de Maria, tá ok? A nossa empresa é a Eco Adventure e o contato business é 199-7130-3205. Você vai falar diretamente comigo, Joab, o seu guia em Analândia. Valeu. Repete o telefone. 199-7130-3205. Valeu. Bom, Joab, quem quiser vir para a Analândia visitar essa gruta aqui, eu gostaria que você fizesse um convite aí para as pessoas virem conhecer esse local aqui tão maravilhoso. Legal, vamos lá. Bom, como o Sérgio disse, eu me chamo Joab, sou guia de turismo em Analândia há mais de 15 anos. Gostaria de convidar vocês que gostam de uma história, cultura, religião, né? Esse local ele tem um cunho religioso muito bacana, muito importante. Tem também um misto com natureza, né? Com aventura, com um pouco de desafio. É uma trilha curta, é uma trilha simples. Então, para você que quer conhecer esse lugar, traga a família, traga os avós, traga a namorada. Traga os veinhos, traga os veinhos. Venham conhecer a Gruta Nossa Senhora de Lourdes em Analândia. Tem muita história, cultura e um cunho religioso muito bacana, muito importante, que nós vamos ter o prazer imenso de contar e passar para vocês um pouquinho dessa história, tá bom? Venham conhecer a Gruta Nossa Senhora de Lourdes com a Eco Adventure em Analândia. Tchau, tchau. Espero vocês. Valeu. Rio, trilhas e cachoeiras! Uhul!
Para quem está acostumado a ver um lugar bonito, esse aqui é um deles. Garganta do Diabo, aqui em Gavião Peixoto. E esse local só foi possível conhecê-lo graças ao meu amigo Careca, que mora aqui, é conhecido da região inteira, né? Faz bike, caminha, ajuda todo mundo aqui, e ele felizmente nos ajudou a encontrar esse maravilhoso local aqui chamado Garganta do Diabo. É coisa de cinema. Fique com as imagens. Cachoeira do Diabo. Olha aqui, maravilhosa. Estamos aqui em Gavião Peixoto, conhecendo esse lindo lugar aqui. É o Rio Jacaré aqui? Rio Jacaré. Rio Jacaré Pepira. Por ser a Cachoeira do Diabo, aqui a gente pode dizer que aqui é do jeito que o diabo gosta. Não, os caras tentaram onde nós estamos aqui, fizeram... Onde nós estamos, eles chegaram aqui com as bicicletas, entraram aí, tomaram um banho. É, tomar banho aqui, ó. É, e aí foram embora. A igreja, né, o pessoal todo. É isso aí, moçada. Aí a moçada passando. Divaldo. É isso aí. Você me disse no caminho que a sua história de vida está ligada à história do Rio São Lourenço. Gostaria que você contasse essa história aí para... Sim. Nós, quando era criança, na década de 70, que a gente veio morar aqui no bairro do Quarto Centenário, o rio era uma outra configuração. O São Lourenço sempre existiu. Ele era mais limpo e a gente descia aqui era tudo estrada de terra, não tinha essas vias beirando, né? Os terrenos eram todos grandes e chegava até aqui na margem quase do rio. E a gente descia aqui para se banhar, para tomar banho, para brincar. E também eu tirei areia aqui, né? A gente trabalhou tirando areia, as crianças. Naquela época não tem uma fiscalização assim, né? Então a gente tirava areia, tinha aqui um banco de areia do finado Seu Lázaro, que é o Seu Lázaro Ramos, já falecido em 2005. E a gente vinha aqui tirar areia, né? Os carroceiros vinham buscar, o Seu Lázaro vendia. E quando tinha pedido, ele chamava nós para a gente vir aqui tirar areia. E assim, era uma festa muito grande, porque do lado de cima do banco de areia tinha as tábuas, onde as mulheres do bairro desciam para lavar as roupas. As tábuas, elas ficavam
uma parte dessas tábuas ficavam dentro do rio e outra parte ficava na margem, né? Na terra. E era assim, era um rio que era a vida, né? A nossa vida ela era movimentada pelo rio São Lourenço. Então para nós sempre foi um rio muito importante, sempre foi um rio que trouxe vida e a comunidade participava muito, né? Vivia em função do rio também. Era muito importante o rio São Lourenço, foi e continua sendo. E a água era límpida, né? A gente nadava, brincava, as crianças, meninos e meninas vinham nadar. Antes, né, chegava da escola já vinham se banhar também. Então não tinha... E as mães se sentiam seguras também, porque os filhos estavam aqui, né? Próximos. Então marcou muito a minha vida. Eu falar sobre o Rio São Lourenço, eu falo sobre a minha vida porque eu aprendi a trabalhar no Rio São Lourenço, tirando areia. Depois a maior parte de nós foi ser trabalhadores rurais. Antes a gente também, né? Depois que saiu aqui do rio, a gente foi vender sorvete, engraxar sapato. Então a gente ia, né? A gente aprendeu a trabalhar no Rio São Lourenço, então, né? Então eu devo muito a esse rio e quero que ele continue eternamente aí para as futuras gerações. A gente sempre fala que quando tem uma ação de despoluição é muito importante, né? Porque a população, a gente não sobrevive sem água e a gente tem que valorizar essas águas que estão superficiais, né? A gente tem que valorizar essas águas porque não podemos contaminar, nós temos que ter mais cuidado enquanto população. Então nós precisamos tomar cuidado para que tenhamos sempre essa água para o nosso uso, né? E assim, eu fico muito feliz e até falava no caminho aqui que a minha história de vida está relacionada com o Rio São Lourenço, porque é uma parte muito importante da minha vida, onde a gente viveu. A gente tinha a chácara dos Crisóstomos aqui, onde eu morava. Depois nós fomos para pagar aluguel numa outra via, aqui do Centenário também. Era uma estrada de terra, beirando também aqui, que hoje é a Alexandre Dali Vedove. Antigamente não tinha essa passagem. Era uma rua que terminava no rio. E a gente veio pagar aluguel ali para o final do Seu Orestes. Então não tinha luz elétrica, não tinha água encanada. Mas assim, era água de poço. Quando chovia, inutilizava o poço por uns 5, 6 meses, porque enchia de água barrenta, depois tinha que esperar limpar, né? Tinha que esperar esse barro sedimentar na parte de baixo e para a água ficar boa de novo. Então a gente viveu muito aqui nessa parte do quarto centenário. Então eu tenho uma alegria muito grande, uma recordação da importância que o rio tem para todos nós. Obrigado, Amarante. Eu que agradeço a oportunidade e parabéns pelo projeto. Tenho certeza que vai ser um sucesso essa história, porque é uma história que pega todo mundo aí pela importância que a gente tem desse rio, que nasce no município de Matão, né? Silvânia. Nasce no município de Matão e percorre aí o estado praticamente, né? Então, parabéns pelo trabalho. A gente se sente honrado de estar participando desse projeto. Obrigado. E descia, né, nessa reta aqui da rua e ia para lá. Ali tinha o banco de areia, que já começava aqui o banco de areia. O banco de areia eram umas tábuas que eram colocadas para a areia que você tirasse não voltasse para dentro do rio. Então era feita uma parede de tábua, sabe? Então você tirava com a pá e jogava. Tirava com a pá e jogava atrás dessas tábuas. Tirava com a pá e jogava atrás das tábuas, assim, ia formando
ali o banco de areia. E para cima era as tábuas, tinha 3, 4 tábuas de lavar roupa, eram umas tábuas grossas de toras, né? Acho que Sim, eu tenho foto dessas pessoas lavando roupa aqui. tem aí? Tem. Eram umas tábuas de tora e a parte lisa ficava ao lado de cima. Sim. E elas já estavam desgastadas quando a gente começou. Eu me lembro que elas já estavam bem desgastadas, quer dizer, já tinha bastante uso, né? Tem mais pra cá, ó. Tinha bastante uso. Então eu tinha 3, 4 tábuas ali fincadas depois do banco de areia. E assim, a gente tirava do rio a areia e colocava e jogava no banco de areia, e depois vinham os carroceiros. Os carroceiros encostavam e a gente carregava as carroças, os carrinhos, né? E eles iam então fazer as entregas. É uma fase muito, assim, que eu considero muito importante na minha vida, porque eu vivi no São Lourenço. Vivi aqui no São Lourenço. E aqui era assim, não tinha os carros, né? Eram as carroças, que o barulho era menos. Então, os sorveteiros, eles não tinham carrinho, eram as caixas de isopor que eles pegavam. Sim. Né, para poder para eles. E eu considero São Lourenço meu amigo. Considero um rio que eu considero um amigo. Eu quando estive na condição de vereador, eu falei um dia para o promotor, na época, que o São Lourenço precisava de cuidados. Aí o promotor falou, mas você tem a sua especialização em engenharia ambiental? Eu falei, não, é que eu vivi um São Lourenço despoluído, um São Lourenço limpo quando eu era criança. E eu tenho certeza que nenhum engenheiro ambiental viveu aquilo que eu vivi nesse rio. Ele falou, abaixou a cabeça. Então, eu considero esse rio meu amigo, porque eu vivi toda a fase dele, que foi muito importante, inclusive para o crescimento da cidade de Matão. Se tem casas construídas aqui no nosso município, uma grande parte dessas casas, a areia saiu daqui. Sim. Então, por que não tem uma atividade diferente, uma postura diferente com esse rio que a gente sabe que existe, mas que não aprendeu a gostar dele? Então, eu amo São Lourenço. Eu amo esse rio, porque ele fez parte da minha vida. Eu conheci ele quando ele era outro rio. Ele era o mesmo rio, mas ele era de uma outra forma, né? Ele não estava poluído, ele não estava... Hoje você anda aqui e você vê o que é, no que ele se transformou. E eu não falo de poder público, eu falo das pessoas. As pessoas têm que ter cuidado com essa parte da natureza. Não é plantio somente, fazer plantio de árvore beirando o rio. É cuidar para que ele continue para as futuras gerações. Então eu acredito muito nisso, nessa preocupação da sociedade com esse bem maior que nós temos aqui. Se a gente não tomar uma postura, se a gente não tiver uma postura diferente, a gente vai acabar condenando um dos meios, né, que a natureza proporcionou para nós. Se a natureza está aqui, se Deus criou, é para que a gente cuide, né? Então, é isso que a gente tem que fazer, cuidar. Obrigado. Eu que agradeço. Rio Trilhas e Cachoeiras! Uhul!